Professora Tatiana, professora Rosa, professor Tiago, que estão com a gente. E um bom dia, professora Fábia, que ela está presente diretamente da Austrália. O meu nome é Natália, sou monitora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Direito Internacional. E o tema do nosso evento de hoje é Bandung e o Direito Internacional, mapeando ausências, com a fala da professora Fábia Vessoso. A professora possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado em Direito Internacional também pela Universidade de São Paulo. Além disso, entre julho de 2014 e março de 2017, foi professora adjunta do curso de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo. É pesquisadora de pós-graduação na Faculdade de Direito da Universidade de Melbourne, com atuação no Laureate Program in International Law, membro da Sociedade Latino-Americana de Direito Internacional e da International Law Association. Suas pesquisas possuem ênfase em direito internacional, voltadas aos temas de teoria e história do direito internacional, regionalismo e América Latina e direito internacional dos direitos humanos. Em nome do grupo, eu agradeço demais a sua disponibilidade, professora. É um prazer recebê-la para essa fala. Ao final, a gente vai ter um espaço para as dúvidas, então quem tiver qualquer questionamento pode ativar o microfone e falar diretamente com a professora, ou também enviar no chat, caso preferir. Então, muito obrigada e esperamos que todos tenham um excelente evento. Bom, no meu caso aqui, bom dia a todas e a todos, boa noite para vocês aí do Brasil. É uma alegria poder participar dessa conversa, agradeço a oportunidade em nome da professora Tatiana, agora a professora Rosa, que acabei de conhecer, Natália, professor Tiago. Eu acho que é esse tipo de diálogo né, com as pessoas que estão estudando e trabalhando direito internacional, que né, são os diálogos mais produtivos que a gente pode ter. Então, estou muito contente de estar aqui hoje. Então, Tati, super obrigada, espero que a gente possa continuar colaborando juntas, eu acho que é isso que faz a diferença na academia. Bom, como a Tati comentou, o texto que eu espero que vocês tenham, né, tá disponível para baixar no site da Abre, mas o texto que foi circulado justamente é a versão em português desse capítulo sobre o Brasil e a Conferência de Bandung, que foi publicado num livro em 2017 pela Cambridge University Press, justamente buscando reanalisar a Conferência de Bandung em vários aspectos. Essa foi uma empreitada que, né, o livro é resultado de uma empreitada de vários encontros e conferências em que os participantes discutiram, né, as respectivas contribuições. E como o texto circulou, eu queria aproveitar o dia de hoje para comentar algumas questões que talvez não sejam tão assim claras, né, nesse trabalho escrito, mas que acho que ajudam a entender um pouco o meu engajamento com o Bandung e a maneira como eu escolhi trabalhar esse tema. Eu fui convidada em 2013 para fazer parte desse projeto e eu já vou confessar de cara, eu sabia praticamente nada sobre Bandung. Era algo assim completamente... Falei, nossa, conferência de Bandung, né? Claro, aceitei na hora, né? Óbvio, mas com uma sensação muito curiosa de falar, bem, maravilha, mas e o Brasil nessas? Porque eu pouquíssimo tinha ouvido falar sobre a Conferência de Bandung, né, na minha formação em Direito Internacional no Brasil, e essa foi a intuição que motivou a elaboração desse texto, né? Então, entender um pouco em que medida a gente pode explorar essa ausência brasileira em relação a essas discussões sobre o terceiro mundo no direito internacional. Então, primeiro entender se houve realmente uma ausência, do que a gente está falando, e depois tentar fazer uma discussão produtiva para a gente pensar a prática do direito internacional desde o Brasil, né, a partir de um lugar específico. Então, eu queria fazer alguns comentários sobre o contexto dessa publicação, que acho que me ajudam um pouco a qualificar esse engajamento com Bandung que está proposto no texto e também para qualificar, né, quando eu estou falando de ausência brasileira, do que é exatamente o que exatamente eu estou querendo dizer com isso.
Esse texto tem, do ponto de vista do seu escopo, ele é modesto, tem limitações, né? Eu estou olhando, vamos dizer, para as reações brasileiras à conferência nos primeiros anos da descolonização. Esse não é um texto que vai mais adiante no tempo e busca, por exemplo, compreender o engajamento latino-americano com essas ideias de terceiro mundo que circulavam na época, como é o caso da Conferência Tricontinental, por exemplo, de 1966. Então, entender um pouco a complexidade da posição latino-americana, se de um lado a gente tinha, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, uma articulação de uma posição anticomunista liderada pelos Estados Unidos, né, inclusive com a suspensão de Cuba em 1962. Em 1966, a gente tem uma conferência em Havana, né, organizada pelo Fidel Castro, em que a gente tem os participantes de Bandung encontrando os movimentos anti-imperialistas latino-americanos, né? Então, a participação de indivíduos da América Latina em movimentos anti-imperialistas transnacionais. Então, o meu texto não chega nesse momento. Quem faz esse trabalho no livro é a Liliana Obregon, o capítulo dela é de Bandung a Havana, trabalhando a transcontinental. Meu texto tem uma ambição mais modesta nesse sentido. Então, de novo, estou tentando aqui deixar claro para vocês, né, o que está implicado em falar nessas ausências. Não é que a gente não teve nenhuma articulação de terceiro mundo, mas o cenário latino-americano é realmente complexo nesse sentido. Então, nesse texto eu penso no Brasil. A primeira pergunta que eu queria entender, bom, teve algum brasileiro em Bandung, né? A primeira questão que eu queria entender. As reações brasileiras a essa conferência, eu acabei olhando as primeiras reações, né, a esse período descolonial, e com base nessa exploração desse contexto, desses primeiros anos aí, a conferência foi realizada em 1955, entender, buscar, primeiro, né, buscar e depois compreender se a gente teve algum jurista internacionalista brasileiro se debruçando especificamente sobre Bandung. Então, para mim, essa pesquisa envolveu várias descobertas, né? A gente tem juristas internacionalistas brasileiros que publicaram sobre Bandung, e esse texto, então, busca dar sentido para esses achados. Esse trabalho envolveu pesquisa no Arquivo Histórico do Itamaraty, no Rio de Janeiro, para entender essa posição brasileira em Bandung, porém eu também queria deixar claro, desde já, esse não é um trabalho de história da política externa brasileira. Apesar de eu ter interesse em entender essa posição brasileira em relação à Conferência de Bandung, esse não é um trabalho clássico de história de política externa, portanto, é importante fazer essa ressalva. Eu estou mais interessada em compreender esse contexto para daí, com esse contexto mais claro, entender a produção, no caso do jurista internacionalista brasileiro que eu abordo no texto, que é o Haroldo Valadão. Muito bem. Um outro ponto que eu acho importante salientar tem a ver com a abordagem que os editores do livro, né, o Luiz, o Michael e a Vazuki, Luiz Slava, Michael Fakri e Vazuki Neziah, eles apresentam na introdução do livro sobre a maneira como eles querem retrabalhar Bandung. Esses comentários são bastante importantes porque, de novo, ajudam a qualificar o engajamento de alguém como eu, alguém que estudou Direito Internacional no Brasil e está buscando entender o engajamento brasileiro com Bandung. Na introdução ao livro, os editores querem deixar muito claro as complexidades relacionadas a essa conferência, a empreitada que estava sendo proposta em 1955, né, com a liderança dos países asiáticos, mas, claro, com convite aí estendido aos países africanos, que ainda eram, né, muitos ainda colônia de países europeus naquela época. Então, a gente tem uma empreitada muito ambiciosa com essa conferência, na medida em que se busca, por meio do uso da linguagem do direito internacional, contestar essa ordem imperial, né, contestar as várias formas em que a gente teve o imperialismo europeu como algo fundamental para a ordem internacional vivida até então, e, ao mesmo tempo, abrir espaço para a imaginação de uma nova ordem, de uma nova possibilidade, né, imaginar um novo futuro.
Porém, não dá para pensar em Bandung como uma empreitada monolítica, né? Como se todo mundo ali estivesse concordando absolutamente com todos esses planos de crítica e planos de futuro. A gente tem desde diferenças marcantes políticas entre os delegados dos países participantes, né? Países pró-Ocidente e anticomunistas, até países socialistas, mas com uma posição mais neutra. Então, do ponto de vista político, é muito difícil enquadrar Bandung estritamente primeiro ou segundo mundo, enfim, como, né, uma linguagem já um tanto antiquada, mas era a perspectiva da época, enfim. E, ao mesmo tempo, importante dizer, Bandung, claro, buscava lidar com essa questão imperial e transformá-la por meio de uma linguagem de direito internacional, imaginar uma nova ordem, um novo ordenamento jurídico internacional, mas, obviamente, haviam discordâncias sobre quais as melhores táticas para alcançar esses objetivos e como esses objetivos iriam se concretizar no final. Então, não havia uma absoluto consenso, né, o que seria esse mundo imaginado em Bandung. As pessoas discordavam sobre isso. Tudo isso é muito importante de mencionar, porque a gente está diante de uma experiência que é riquíssima, é absolutamente importante e relevante em direito internacional, mas não é monoliticamente, né, não é um monolito homogêneo. Bandung, a tradição, enfim, os estudos historiográficos que se seguem aí à conferência apontam para várias questões, os editores do livro também comentam isso na introdução. A gente tem desde estudos que vão ficar dizendo, não, mas Bandung não deu em nada, isso foi um fracasso, um monte de promessa ambiciosa que no fim do dia só gerou frustração, ou seja, não houve nenhum impacto substantivo nas relações internacionais ou na dimensão institucional, na criação de novas regras. Enquanto outros que buscaram, não, mas veja bem, a gente teve desdobramentos que talvez seja difícil falar em termos de sucesso ou fracasso, assim, tão preto no branco, mas desdobramentos muito interessantes a partir de Bandung, né, pensando no movimento dos não alinhados, a nova ordem econômica mundial, a Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento. Então, também negando uma narrativa linear, né, de Bandung à nova ordem econômica mundial, né, também não seguindo esse tipo de simplificação, os editores do livro mencionam esses diversos estudos, né, historiográficos que retomam Bandung. A perspectiva do livro, eu acho que isso é o que eu queria, a coisa mais importante que eu queria dizer nesse momento mais introdutório da minha fala, é algo que me ajuda, inclusive, no meu projeto de pós-doc, aqui em Melbourne, sobre a história do direito nacional na América Latina, para além da gente ficar pensando se foi fracasso ou se foi sucesso, ou mesmo, né, narrativas celebratórias e românticas que romantizam Bandung, como é o grande início da ideia de terceiro mundo. Então, saindo um pouco dessas linhas, os editores apontam a importância dessa conferência como um evento absolutamente aberto para o novo e para o desconhecido, né? Um evento em direito internacional em que eles até usam essa expressão na introdução, em que as pessoas estão ali na beira do precipício do novo e do desconhecido. A gente não sabe o que vai sair daquilo, e é justamente esse impulso para a ação, esse impulso para tentar fazer alguma coisa sem certeza dos resultados, que eles ressaltam como um dos traços importantes dessa conferência de 1955. Então, claro, é uma chamada para ação contra o imperialismo, mas, de maneira importante, é também uma chamada para a gente, né, a gente, terceiro mundo, enfim, deixar de ser espectador dessa ordem internacional, com tantos esquemas violentos de dominação, de exploração, ai meu Deus, agora de subjugar, às vezes enfim, essa ordem tão complicada, né? Agora, existem tensões, né, na maneira como isso foi feito, porque, veja, a conferência de Bandung foi toda articulada usando o vocabulário de direito internacional, que foi justamente o vocabulário, e aqui seguindo o Tony Young, que estruturou a empreitada colonial e imperialista.
Então, como é que a gente vai pensar em alguma coisa nova por meio da mesma linguagem que estruturou, né, o colonialismo e o imperialismo, que tornou essa empreitada, esses projetos de dominação possíveis, né? Então, a gente não está falando aqui de algo, né, absolutamente homogêneo, uniforme, existiam, né, houve muitas tensões, muitas complexidades, e as pessoas continuam estudando Bandung justamente por conta dessa riqueza toda, né? A gente está diante de um evento de direito internacional absolutamente incrível. Eu acho que para pensar Brasil, e partindo agora mais para o tema do artigo, o que me pareceu absolutamente importante é em que medida colocar o processo de descolonização como algo central no direito internacional, como o evento mais importante de direito internacional, por exemplo, do século passado, como que esse foco específico transforma a maneira como a gente pensa o direito internacional a partir da nossa própria posicionalidade. Então, de novo, eu sou uma brasileira que estudou direito internacional no Brasil e estou tentando entender nesse texto como pensar o engajamento brasileiro com a conferência. Então, considerando, né, levando em conta todas essas ressalvas que eu busquei rapidamente fazer, isso está tudo super explorado na introdução do livro, de que a gente não está diante de um evento harmônico, homogêneo, né, mas existem muitas tensões e complexidades, como que a gente pode transformar a nossa própria maneira de pensar o direito internacional ao colocar a descolonização como aspecto central desse campo. Então, o engajamento que eu busco com Bandung, então, considera essa complexidade, considera essas tensões, né? Não se trata aqui de seguir numa narrativa celebratória para o bem ou para o mal de Bandung, né? Enfim, não é bem esse o intuito, mas, feitas essas ressalvas, é muito curioso que a gente tenha tão pouca gente, pelo menos do ponto de vista mais tradicional da academia brasileira, falando sobre essa conferência e buscando explorar, né, a importância dessa conferência para o direito internacional. Claro que hoje em dia a gente tem muita gente boa estudando essas perspectivas mais críticas no Brasil, né, a minha anfitriã aqui hoje, mas tem várias outras pessoas que eu admiro muito o trabalho que estão usando, né, por exemplo, as abordagens de terceiro mundo para direito internacional, as Tuale, enfim, tem muita gente fazendo pesquisas incríveis no Brasil, mas eu não diria que essa seria a constante, né, me parece ser algo mais do contexto contemporâneo da nossa academia. Muito bem, então eu, convidada para esse projeto aí, busquei, né, quais que foram as reações brasileiras, pelo menos considerando esses primeiros anos do processo de descolonização no Brasil. E só uma rápida pesquisa nos jornais da época, a gente já consegue ver, nos jornais da época do Brasil, a gente já consegue ver as também complexidades do contexto brasileiro em relação à conferência. Então, a gente tem desde comentários que, né, racistas, para dizer o mínimo, sobre esse encontro, até perspectivas mais abertas a uma solidariedade de terceiro mundo, colocando o Brasil junto com os países que estavam se encontrando em Bandung naquele momento. E uma questão muito importante, que, enfim, tem a ver com a política externa da época brasileira e um pouco o contexto daqueles anos, a importância da posição brasileira, isso, enfim, tem várias discussões, né, do quanto que isso, essa posição, né, foi, assim, fundamental no Itamaraty naquela época. Eu não estou muito interessada em responder essa pergunta, mas isso apareceu na minha pesquisa. O apoio do Brasil a Portugal nesses primeiros anos de descolonização, né, então, tem falas de delegados brasileiros, né, de diplomatas brasileiros na ONU, enfim, dizendo, né, tocar em Portugal é tocar no Brasil. Então, uma posição brasileira muito conservadora sobre esses primeiros anos do processo de descolonização, apoiando Portugal, que resistiu
fortemente a descolonização, né, até quando pôde, numa coisa que a um certo momento começou a ficar até difícil para Portugal sustentar essa posição. E aí o aspecto mais interessante que eu acho desse primeiro mapeamento de reações brasileiras à Conferência de Bandung é justamente a questão do lusotropicalismo. Então, a gente tem aí, nesse texto eu não tive a oportunidade de trabalhar em detalhes essa questão, mas a gente tem uma extrapolação das ideias do Gilberto Freire para a política externa e uma utilização do governo de Salazar dessas ideias do Gilberto Freire para justificar a manutenção do colonialismo português. Então, isso explica muito a entender esse conservadorismo brasileiro. Então, a gente vai ter o Gilberto Freire, inclusive, passou meses a convite do governo de Salazar em Portugal e fez viagens pelas colônias, ex-colônias portuguesas, visitando esses lugares, a convite do governo de Salazar. E a gente vai ter a ideia de que a sociedade multirracial, que o Freire descreve também, né, na sua obra, seria relacionada a um tipo diferente de colonização que é levado adiante por Portugal. Então, Portugal não é como Inglaterra, os holandeses, os franceses, esses colonizadores terríveis, mas Portugal gera sociedades multirraciais e quase uma irmandade com o colonizado. Então, nós estamos falando do bom colonizador e, portanto, vocês aí, colônia na África, a gente tem também, né, boa lá na Índia, não precisa querer descolonizar agora, não. Não, espera aí, aguente, fica com Portugal que vocês vão ser tão bons quanto o Brasil. Então, o Brasil passa a ser o exemplo do colonialismo de sucesso de Portugal, que não é esse colonialismo tão deletério das outras nações europeias. Meu Deus! Enfim, então a gente vai ter uma posição muito forte para Portugal nesses primeiros anos, isso depois é revisto lá do ponto de vista da política externa brasileira, mas as ideias lusotropicalistas estão circulando neste momento. Isso se reflete, inclusive, a gente teve dois diplomatas que participaram da Conferência de Bandung, deixa só para o nome... O embaixador brasileiro em Jacarta, né, o Oswaldo Trigueiro, foi para Bandung em 17 de abril de 55, e o Adolfo Justo Bezerra de Menezes, o secretário na Embaixada Brasileira em Jacarta, foi enviado como observador em Bandung. Lendo as cartas do Oswaldo Trigueiro e os relatórios, né, que ele enviava sobre, isso tudo está no texto, sobre o que ele estava vendo ali em Bandung, você vê desde descrições super complicadas sobre as vestimentas dos delegados asio-africanos, menções complicadas, e ele, Trigueiro, se colocando junto, não, nós aqui estamos com os países ocidentais, então uma posição que não sugere, né, que o Brasil faria parte daquele grupo que estava se reunindo naquele momento na conferência. O Bezerra de Menezes, depois do final da conferência, publica justamente um livro sobre a Ásia e a África, com base, né, na experiência dele trabalhando naquela parte do mundo. O livro é de 1956 e chama O Brasil e o Mundo Ásio-Africano. Nesse livro, ele manda ver nas ideias lusotropicalistas, afirma a posição brasileira como, né, o Brasil é o líder natural desse novo grupo de países que está se articulando na Conferência de Bandung, e a ideia de um colonialismo que gera uma sociedade de sucesso, como a sociedade brasileira multirracial, e que a gente não tem problemas, né, desse tipo, então, portanto, nada mais natural como reconhecer a liderança brasileira nesse esforço que a gente vê se consolidar, se iniciar em Bandung.
Então, eu queria também mencionar que nesse trabalho, né, às vezes o trabalho de pesquisa às vezes não, muitas vezes o trabalho de pesquisa em arquivo não é nada fácil, a gente vai lá pro Rio de Janeiro, achando que vai estar tudo bonitinho, fácil de achar, muito ao contrário, é uma luta danada para conseguir encontrar os documentos. Então, para essa parte, a pesquisa do Arlindo José Reis de Souza, o Orientalismo no Lusotrópico Americano, Perspectivas Brasileiras sobre a Conferência de Bandung, foi absolutamente importante para me ajudar a navegar esses documentos. Ele já havia feito um mapeamento prévio, e o Arlindo, eu tive chance de conversar com ele, está hoje fazendo doutorado em Portugal com a Cláudia Castelo, que é uma super especialista em lusotropicalismo lá em Portugal, uma historiadora. Tem um trabalho incrível sobre vamos dizer, a circulação dessas ideias do Gilberto Freire, a extrapolação das ideias do Freire, e o uso dessas ideias pelo governo do Salazar para justificar a empreitada colonial portuguesa. Então, enfim, o trabalho do Arlindo, recomendo, é bem interessante. Muito bem, então a gente tem aí, nos primeiros anos, né, da descolonização, uma posição brasileira bastante, eu pus aí no artigo, hesitante, né, em relação à descolonização, né, e eu acho que essa hesitação é produtiva para a gente entender a produção dos juristas internacionalistas que se debruçaram sobre Bandung. Eu acho que a gente tem algumas, né, para aqueles que mencionam a conferência, que pelo menos na minha experiência eu não vi isso em trabalhos, por exemplo, em manuais de direito internacional, isso não aparece, com algumas exceções, né, acho que a maior exceção é o Celso Mello. A gente tem um trabalho super interessante que vai ser publicado em breve, que vai explorar com maior detalhe essa perspectiva do Celso de Mello, que é o trabalho do professor Fábio Morosini, lá da Federal do Rio Grande do Sul, com o Matheus, que agora eu não vou lembrar o sobrenome, mas enfim, eles estão explorando melhor, né, com mais detalhes o trabalho do Celso de Mello, mas a parte aí, um ou outro autor, a gente não tem menção à Conferência de Bandung nos nossos manuais. Então, eu fui procurando trabalhos de juristas internacionalistas brasileiros, né, para ver se a gente, né, tem algum engajamento para essa empreitada que foi conformada com o uso da linguagem do direito internacional. Depois de buscar em várias fontes, né, a gente tem justamente o livro do Valadão, que é o terceiro momento desse artigo, em que eu vou buscar entender a análise dele sobre a Conferência de Bandung. Estou só aqui buscando o título direitinho para não... Aqui. Então, o Haroldo Valadão publicou em 1961 um livro chamado Democratização e Socialização do Direito Internacional, os impactos latino-americano e afroasiático. Esse não é um livro muito comprido, a gente lê rapidamente, e nesse trabalho o Valadão vai dizer, olha, sim, a gente tem Bandung, né, tem essa conferência, mas veja bem, a democratização do direito internacional já aconteceu com a independência dos países latino-americanos no século XIX. Então, essa abertura já aconteceu no passado, foi liderada pelos países latino-americanos, e agora o que a gente tem com Bandung vamos dizer aí, uma adição quantitativa a esse processo de democratização, né? Quem realmente democratizou o direito internacional foi a América Latina, no seu momento de independência. Então, de novo, o que a gente vê aqui é uma posição, a meu ver, bastante conservadora, né, justamente porque nega qualquer inovação ou qualquer contribuição específica que esses países ásia-africanos estavam propondo para imaginando, né, uma nova ordem mundial, portanto, um novo direito internacional, durante a Conferência de 1955, com todas as complexidades e tensões que eu já mencionei. Claro, isso é algo, né, eu quero ressaltar muito isso, não é uma idealização de Bandung, mas entender que nessa beirada do precipício, né, de repensar o passado, né, e como esse passado influi no presente, como a gente sonha, né, sobre o futuro, as pessoas discordavam
sobre esse novo direito internacional e qual a melhor maneira de concretizá-lo. Ainda assim, o Valadão vai dizer, não. A democratização já aconteceu, os países ásia-africanos, né, da Ásia e da África agora seguem uma tendência inaugurada pela América Latina. Então, isso para mim diz muito sobre o tipo de sensibilidade que a gente encontra em direito internacional na prática brasileira, né, sempre esse esforço de ressaltar, né, a contribuição latino-americana para o desenvolvimento do direito internacional ou a contribuição brasileira para o desenvolvimento do direito internacional, e o que veio depois segue, né, uma tendência que já foi inaugurada por nós. Então, como eu disse, existiram, né, o meu trabalho ele é modesto do ponto de vista, inclusive do escopo temporal, né, até aonde que eu estou olhando. A gente teve outras empreitadas, acho que a Conferência Tricontinental é absolutamente o evento aqui a se mencionar, ou seja, a gente teve outras empreitadas na América Latina que articularam esse engajamento com Bandung de uma maneira diferente, mas se a gente levar em conta alguns exemplos da prática brasileira, a produção, por exemplo, do Haroldo Valadão, as reações brasileiras aos primeiros anos de descolonização, o que eu consigo ver é justamente uma justificativa, né, para essa intuição muito forte que eu tinha ao começar a fazer esse trabalho, a pesquisar sobre Bandung e Brasil, que é justamente a gente não fala sobre Bandung porque, de alguma maneira, a gente pensa em democratizar, né, para usar aí os termos do Valadão, e eu vou seguir numa atitude mais provocadora agora, mas a gente fala em democratização do direito internacional, e algo que a Conferência de Bandung, na verdade, não inova em nada, porque essa democratização começou antes, com a independência dos países latino-americanos. Então, um pouco, esses foram os achados desse texto, né, como pensar esse engajamento do brasileiro com a conferência. Então, eu acho que a gente está diante aqui de uma posição, pelo menos considerando essas fontes que eu analisei, de uma posição brasileira que não desafia o universal estabelecido pelo direito internacional, ou seja, a gente tem aí uma visão de mundo, uma determinada perspectiva de ordenação e um direito internacional que nós sabemos é eurocêntrico no seu âmago, e não existe um desafio, né, uma ruptura ou uma busca de ruptura com este tipo de universalismo desse direito internacional eurocêntrico, pelo menos considerando essas fontes que eu analisei no texto. Bandung, por outro lado, é também uma perspectiva universal, mas busca ser uma alternativa, né? É um outro universal que está sendo proposto em relação a esse direito eurocêntrico, imperialista, que levou adiante tantos projetos de dominação. Então, acho que esse texto está buscando aí confrontar diferentes perspectivas universalistas em direito internacional, né? A perspectiva mais tradicional, eurocêntrica, a qual o Brasil se filia, a qual o Brasil quer contribuir, é isso que a gente quer. Qual é a contribuição brasileira ao desenvolvimento deste direito que não é desafiado, e Bandung representa um outro universalismo possível, né? Uma outra perspectiva de direito internacional que busque dar conta dessa herança e das consequências dessa herança imperialista no presente, abrindo espaço para uma imaginação de um futuro diferente. É claro que essa empreitada, como eu já falei no começo, de Bandung, teve várias consequências bastante complexas e tensões já desde o seu momento, né, desde o momento de realização da conferência, mas eu concordo muito com os editores que ficar pensando em sucesso e fracasso talvez não seja a abordagem mais produtiva para a gente pensar Bandung. E, no meu caso, o engajamento com Bandung possibilitou iluminar uma perspectiva muito interessante da prática brasileira de direito internacional, da maneira como a gente desenvolve estudos em direito internacional do nosso país, que me parece ser uma prática que não desafia o universal dado.
há uma perspectiva muito contribucionista, não sei se isso funciona em português, mas de buscar contribuir para esse universalismo que está dado, sem um desafio, um desafio mais forte, ou buscar uma ruptura, uma transformação desse direito internacional já pré-estabelecido. Claro que esse livro é de 1961, a gente tem, né, outras pessoas estudando, fazendo coisas no campo hoje no Brasil, mas pensando na minha inquietação, né, por que Bandung aparece tão pouco, ou pelo menos na minha formação apareceu praticamente ausente dos meus estudos de direito internacional, eu consegui encontrar razões bastante substantivas e interessantes para tentar entender melhor essa ausência. Então, analisar Bandung, para além de tentar estabelecer, tinha um brasileiro lá ou não tinha, qual que é a política externa do Brasil em relação aos países asiáticos, aos países africanos, ou ao colonialismo português, enfim, para além de tentar estabelecer esses fatos aí da política externa brasileira, que não é esse o escopo do artigo, o engajamento com Bandung se mostrou absolutamente importante para uma análise mais crítica da maneira como a gente faz direito internacional no Brasil e como, claro, a gente pode transformar essa prática. E acho que já tem muita gente boa trabalhando nisso hoje. Então, acho que eu vou... Tati, falei um pouquinho menos do que a gente tinha combinado, talvez, mas acho que seria bacana, estou super aberta para as perguntas, reações de vocês, e, de novo, agradeço muito a oportunidade de apresentar as minhas ideias aqui. Nós que agradecemos. Está dando eco. Nós que agradecemos a exposição, né? É sempre legal quando temos a oportunidade de lermos o texto do autor e trazer o autor para debater, porque isso enriquece bastante e ajuda a entender as próprias entrelinhas do texto, né? O que motivou até, digamos, os altos e baixos da pesquisa. Isso enriquece também para a formação também de outros pesquisadores. Estamos aqui com alunos da graduação e do mestrado, graduação do Direito, graduação das RI e do mestrado também, então, e outros convidados também vejo aqui, mas é sempre muito legal poder fazer essa troca. Bom, eu vou começar assim, um pouco as provocações, já vi que temos aqui uma pergunta do Gabriel, então já deixo aqui uma mensagem a todos e todas que tiverem algum questionamento, alguma questão, podem colocar aqui no nosso bate-papo, que daí nós vamos puxando aqui os ganchos. E algo assim que eu sempre penso, né, Fábio, quando a gente estuda Bandung, ou o contexto em que Bandung está situado na própria estruturação ou no próprio questionamento que se tenta colocar no plano internacional no pós-Segunda Guerra, né? Porque por diversas vezes a gente visualiza uma tentativa ou tenta sempre ver onde estavam os brasileiros nesses momentos. Certa vez eu fiz uma pesquisa na tentativa de visualizar a participação do Brasil, por exemplo, em Bretton Woods ainda, né, lá em 44. E é interessante notar os motivos pelos quais até os próprios brasileiros foram chamados para essas conferências, né? Será que, por exemplo, quando eu comparo a Bretton Woods, o Brasil só foi chamado porque um indivíduo brasileiro lá que representou Bulhões, ele era um discípulo do Dexter White, né? Que era um dos pontos-chave que depois se torna, então, a matriz adotada em Bretton Woods para o sistema econômico internacional posterior. Então, é super interessante notar, tá? Mas por que o brasileiro estava lá e qual era a intenção e o que o Brasil poderia ter dialogado ou não, né? Por vezes, quando eu vejo, assim, o teu texto falando assim, mapeando ausências, mas talvez não seja nem mapeando ausências, mas indagando por que o Brasil não foi mais presente, talvez, né? Numa posição mais... talvez se almejasse uma liderança de terceiro mundo,
para o Brasil, por que o Brasil, então, não visualizou o contexto no qual ele estava inserido, né? Por exemplo, o CEPAL ali, 48, daí a gente vai ter todo um desenvolvimento depois, na década de 60, que se desdobra, né? No ambiente latino, teoria da dependência, enfim, que se discute, e é interessante que em Bandung isso parece, então, né, pela fala, enfim, não estava nada presente, né, era mais um apoiador. E eu acho que, assim, alguns pontos altos do teu texto, que eu, pelo menos, acho muito interessante, essa questão do luso-tropicalismo, né, de como, enfim, a própria ideia brasileira de que, não, Portugal pode fazer o que ela bem o que ele bem entender, né? É uma questão talvez de não é nem complexo de vira-lata, né? Eu diria que é uma continuação de uma matriz colonial e impositiva e que o Brasil não queria se desprender, fazendo aqui um diálogo talvez mais com a ideia de imperialismo que o colega aqui já o Gabriel trouxe a pergunta que a gente vai ver na sequência. E eu penso assim que dessas questões envolvendo uma democratização do direito internacional, que democratização é essa, então, que nós defendemos uma continuidade de um colonialismo, de uma imposição em outras nações, né? Se é democrático, isso não poderia acontecer. Mas, de toda sorte, a gente vai pensar ali década de 60, nós vamos continuar pensando num Brasil que tinha uma influência muito forte norte-americana, o que depois, lá em 64 em diante, se sustenta, né? Continua essa influência cada vez mais forte. E é bem interessante porque se talvez tivéssemos outros posicionamentos, talvez não tivéssemos, inclusive, para dentro do nosso estado, ter outros reflexos que se sustentam e o que acontecem na década de 60. E por vezes eu fico pensando, né, que tivemos na sequência um Kitá de 64, tivemos, né, outros pontos marcantes, seja em 62, nas resoluções da ONU, depois, né, voltamos em 74, resoluções da ONU mais voltadas a esse terceiro mundo, né? Então, é engraçado isso, porque mostra que o Brasil talvez nunca esteve tão presente ou com uma intenção de querer dialogar para aqueles com quem ele poderia dialogar. Não sei se essa é uma perspectiva que o Brasil tentava dialogar com pessoas que não lhe davam ouvidos. Pelo menos eu vejo isso em relação desde a Bretton Woods, eu vejo isso depois aqui no teu texto em 55. Então o Brasil tenta, olha, eu estou aqui, por favor, vejam que eu estou apoiando vocês, né? Mas, enfim, para mim isso sustenta assim uma série de medidas que não trazem à tona esse lado brasileiro. Então, eu não sei se essa é uma perspectiva, daí queria ouvir um pouquinho de ti, né? Será que isso se deu apenas em Bandung, por aquilo que tu já leste, estudaste, ou isso é recorrente na prática, né? E vem até quando ou ainda vivemos nesse ambiente, né? Será que houve já algum tipo de interrupção? Enfim, queria ouvir um pouquinho mais de ti acerca disso. Então, essa é uma colocação, uma provocação. Não sei o que tu acha, se eu leio também aqui a pergunta do Gabriel. Ok. Pergunta do Gabriel, então, ele diz: a profa Balestrin escreveu um artigo que afirmava que a imperialidade é um outro lado obscuro da modernidade para além da colonialidade. Porém, a autora entende que a imperialidade é deixada de lado pelo grupo modernidade-colonialidade. A senhora concorda com essa visão? Na verdade, aqui uma perspectiva, né, mais decolonial, né? Então era um questionamento. Ele também pede outras indicações bibliográficas e fala que você é super citada no projeto de tese dele. Depois temos aqui pergunta do nosso outro monitor, Daniel. De que forma os sistemas regionais podem colaborar para o fortalecimento e engajamento do direito internacional produzido, praticado nos países latino-americanos?
E temos aqui uma do Lucas. Vocês conseguem perceber os impactos das mudanças políticas resultantes da ditadura militar na postura brasileira em relação ao terceiro mundo? Então, aqui uma terceira provocação. Então, acho que... não sei se Rosa quer fazer alguma colocação, Natália, que daí a gente vai para um próximo, depois, bloco de perguntas. Acho que fazemos esse, né? Depois, senão a Fábia vai... Coitado, 10 perguntas de uma vez. Não, tá bem, eu tô anotando aqui, tô mantendo a ordem, mas... Bom, não, super obrigada, todas as perguntas e reações super produtivas. Bom, Tati, olha só, vou começar comentando alguns dos teus comentários. Acho que sim, acho que a gente partilha várias questões, né, sobre como abordar esse posicionamento brasileiro em diversos campos e empreitadas de direito internacional. Olha, é muito difícil falar, né, se essa perspectiva, assim, generalizar em absoluto, né, o quanto que a gente consegue ver essa perspectiva brasileira em relação a Bandung aplicável a outros campos, né. Eu acho que a gente precisa de pesquisa robusta para esse tipo de afirmação, né, com fontes primárias, secundárias, enfim, não apenas documentos, mas enfim, de questões de política externa, mas também entender melhor a produção dos nossos juristas internacionalistas brasileiros, né, algo que tem sido feito lá no projeto da UNB, liderado pelo George Galindo, né, sobre história do direito internacional no Brasil. Mas eu acho, particularmente, aí é uma outra intuição que eu tenho muito forte, vou me utilizar aqui da abordagem da Liliana Obregon, né, que descreve esse tipo de sensibilidade, que é a tal da consciência jurídica crioula, né? Então, algo que seria muito característico dos latino-americanos, principalmente, é uma coisa bem antiga, né? No século XIX e começo do século XX, e que, enfim, acaba se tendo efeitos muito fortes até hoje, mas é a utilização, né, dessa certa perspectiva, vamos dizer assim, identitária, e uma vontade muito grande de participar desse clube dos civilizados, né? Então, é bem o que você falou, olha, estou aqui, né? Então, eu sou tão civilizado quanto vocês, né? No caso, num primeiro momento, se a gente for pensar no contexto mais de pós-independência, né? Quanto vocês, Estados europeus, e, portanto, eu tenho um montão de direito internacional aqui, eu estou cheio de instituições, eu tenho tratados, eu tenho codificações, eu tenho pan-americanismo, maravilha, portanto, eu posso ser tão civilizado quanto vocês. Essa consciência jurídica crioula é, obviamente, absolutamente, né, conservadora. Conservador no sentido que não vê problemas com o status quo e não vê a necessidade de transformá-lo. Portanto, eu quero provar que tenho os requisitos necessários para entrar para o clube e quero entrar para esse clube aí, né? Então, eu faço direito. Aqui também tem direito internacional, pessoal, nós não somos os bárbaros. E aí você vai ver coisas que colegas asiáticos e africanos, eu já vi essa menção, chama a minha atenção, dizendo, não, mas vocês na América Latina reproduzem o estándar civilizatório do direito internacional, vocês vão falar que os asiáticos e os africanos não são desenvolvidos o suficiente. Então, vocês estão reproduzindo essa visão, algo que a gente vai ver, por exemplo, eu coloco isso, está no texto aí de Bandung, a manifestação brasileira, justamente, sobre, peraí, agora, já eu vejo no texto de novo, mas né, nesse momento de apoio à política
a colonização portuguesa, o Brasil se manifesta na ONU dizendo, não, mas vamos dar um tempo, eles não estão ainda prontos para a independência, né? Então precisa esperar um pouco. Então veja bem, isso para mim é pura consciência jurídica crioula, como descreveu a Liliana Obregon, e algo que me parece muito marcante na sensibilidade brasileira em direito internacional. Como esta sensibilidade vai se concretizar e vai ser articulada nos diferentes, vamos dizer assim, é que naquela, né, historicamente a gente não é anacrônico talvez falar em regimes, mas nesses diferentes projetos de cooperação, você citou aí a reconstrução da ordem econômica no pós-Segunda Guerra, Bretton Woods, né? A gente precisa ver como que essa sensibilidade se articula ou não se articula nessa prática brasileira. Mas eu tenho sim uma intuição muito forte que a gente parece seguir uma perspectiva mais conservadora. Basta ver, por exemplo, a posição brasileira sobre intervenções, né? O fato da gente não apoiar, por exemplo, a perspectiva do jurista argentino do Drago sobre intervenções estrangeiras para coleta de dívidas, a própria perspectiva universalista brasileira ao negar a existência de um direito regional com o Saviana, mas, enfim, a gente precisa entender melhor como que né, a Liliana Obregon está oferecendo uma descrição ampla, a gente precisa aterrizá-la na prática brasileira e entender como isso acontece. Então, eu queria sugerir alguma coisa, mas, Tati, é difícil dar uma resposta generalizante sobre o que se vê em Bandung, de que forma a gente consegue ver em outros campos, mas eu acho que tem coisa para ser vista aí. Eu queria só comentar uma coisa que você falou que eu achei super interessante, a questão das ausências, né? Então, um primeiro ponto, todo mundo que estava em Jacarta, todos os embaixadores que estavam em Jacarta foram convidados para ir para Bandung, tá? Então, o Oswaldo Trigueiro foi por conta desse convite, mas o Brasil, como país, não foi convidado para Bandung, porque aquela era uma conferência dos países ásio-africanos. Havia uma perspectiva regional em jogo, claro, mas o Oswaldo Trigueiro foi convidado porque ele era o embaixador brasileiro em Jacarta, assim como todos os outros embaixadores foram convidados. E levou o Bezerra de Menezes com ele como observador. Então, quando eu estou dizendo em ausência, e é realmente uma provocação, eu estou pensando menos, de novo, né, nessa posição brasileira de política externa e mais na sensibilidade dos juristas internacionalistas brasileiros, na maneira como o direito as pessoas que estudam e que fazem o direito e fizeram o direito internacional no Brasil, como essas pessoas trabalharam essa questão de Bandung. Então, o meu foco é em direito, muito mais em direito internacional do que em política externa. Depois tem toda uma discussão, né, com o Santiago Dantas, política externa independente, haverá uma correção dessa posição brasileira de apoio a Portugal, que isso teria sido um equívoco, enfim. Isso aconteceu e se discute muito, né, em que medida o lusotropicalismo de fato esteve presente no Itamaraty, né? Nesse momento parece muito presente quando você lê os documentos, muito presente, mas depois, né, houve outros desdobramentos. Mas o meu interesse, a questão da ausência é focada no campo do direito internacional, porque a partir dessa perspectiva de que a democratização já rolou e já aconteceu, Bandung não traz novidade nenhuma. Então não é à toa que a gente escuta falar pouquíssimo sobre Bandung nos nossos manuais, nos nossos livros base de direito internacional, né? Porque a gente tem aí uma visão que me parece não está isolada no Valadão, né? Mas que a gente tem essa perspectiva de que o direito internacional já foi transformado no passado e não há mais nada a transformar, a não ser incluir a galera que está se tornando independente. A pergunta do Gabriel... Então, obrigada, Tati. A pergunta do Gabriel sobre a questão decolonial, eu acho que... cadê? Aqui. Sem dúvida, né? O imperialismo como o lado escuro da modernidade, enfim. Eu acho que esforços, né, por decolonizar, enfim, o próprio livro, na introdução do livro
de Bandung, os próprios autores afirmam isso, né, que para a gente a importância, né, então essa coisa de estar naquele momento do precipício, né, que você propõe uma ideia nova, não, vamos pensar, o que pode ser um direito internacional diferente, o que pode ser um mundo organizado de uma outra maneira, por outras regras, por uma outra racionalidade, né? Concretamente, isso teve, como eu falava no começo, isso teve efeitos muito discutíveis, né? Muitas pessoas falam no fracasso de Bandung e na frustração em você ficar lançando essas, quase uma utopia, né, com Bandung e a coisa toda morrer na praia. Então, me parece interessante. E aí eles dizem, não, mas veja bem, é justamente essa chamada para ação, essa abertura para o desconhecido, que é aí que reside a importância de Bandung. Eu gosto de pensar em questões, numa perspectiva decolonial, nestes termos. Eu não sei o quanto que a gente vai conseguir efetivamente transformar tornar determinada instituição decolonial, ou, enfim, levar essas mudanças a questões mais concretas, a transformações mais concretas. Há muita discordância, né, sobre como fazer as coisas, quais são os nossos objetivos comuns, mas eu acho que o nosso pensamento e a maneira como a gente reflete sobre o direito internacional, isso certamente pode ser transformado e descolonizado, né, a nossa forma de pensar. Então é um pouco nesse sentido que eu acho que eu concordo com a afirmação. Eu não acho que... Claro que a gente tem as lutas, né, são pessoas que estão lutando em várias frentes, em vários projetos, mas do meu ponto de vista, que é super limitado e restrito pelo tipo de trabalho que eu faço, descolonizar a minha maneira de pensar o direito internacional é algo produtivo e que esse tipo de estudo possibilita, né? Então, e isso inclui ver as sombras do Brasil, sem a menor dúvida. Inclui encarar de frente com substância as sombras da prática brasileira. Algo que, para mim, a meu ver, essa perspectiva de contribuição não nos permite enxergar, né? Porque a gente fica celebrando o brasileiro que teve na segunda conferência de Haia, o brasileiro que fez isso, o brasileiro que fez... E a gente não consegue ir mais a fundo do que estava em jogo ali nesse tipo de posicionamento brasileiro. Então, nós vamos ter que entender... Gente, basta, eu não sei vocês, mas basta eu botar os pés na América Latina e aqui no nosso vizinho que nós fomos império no passado, ninguém consegue, né? Como é que a gente articula isso? Nós precisamos de muita pesquisa séria sobre isso, né? Na minha percepção. Então, eu tenho um pouco de... A questão decolonial eu acho fantástica para abrir as nossas reflexões, mas eu não gostaria de entrar numa questão mais... o que a gente realmente... tem, mas é só fracasso, é só sucesso, aí eu já acho um pouco mais complicado. Bom, do ponto de vista de indicações bibliográficas, tenho várias, e não sei como a gente pode pensar numa maneira de disponibilizar isso, mas o meu projeto de pós-doutorado aqui em Melbourne é sobre a história do direito internacional na América Latina, especificamente com relação ao princípio da não intervenção. Eu tenho olhado para a produção de vários juristas latino-americanos, buscando justamente esse olhar mais ponderado, né, buscando entender o que estava envolvido no pacote, por exemplo, de um jurista argentino como Drago, ao defender que perante o direito internacional a cobrança de dívida seria algo ilegal, né? Enfim, o direito internacional não permite o uso da força para cobrança de dívida. Como é que a gente entende uma perspectiva dessa? Ou como é que a gente entende o jurista mexicano Isidro Fabela, jurista que trabalhou fortemente na Liga das Nações, numa extrapolação dos ideais da Revolução Mexicana no plano internacional? Então, como é que a gente vê determinadas figuras, né, num momento em que o diplomata e o jurista tinham o mesmo chapéu, né? A gente tem essa figura clara, pelo menos na primeira metade do século XX, depois com a profissionalização da carreira diplomática em vários lugares, a gente vai ter a coisa muda um pouco de figura.
mas eu estou absolutamente mergulhada nisso enfim, fico feliz em circular indicações, tem muita coisa interessante. Aí tem a questão dos sistemas regionais, que é outro ponto que vai aqui direto no meu coração, porque é justamente, eu estou buscando entender melhor, por meio de uma análise focada na questão do princípio da não intervenção, justamente entender essa perspectiva de ordenação do espaço, né, dessa perspectiva regional, que a gente sempre, os latino-americanos sempre levam adiante, né, uma maneira, uma forma absolutamente visível de resistir, né, de buscar resistir às intervenções, foi por meio da afirmação de uma identidade regional, das mais variadas formas, com as mais variadas sensibilidades políticas. Acabei de citar 2 exemplos importantes, né, uma perspectiva, eu diria, e aí sigo bastante o Juan Pablo Scarfi nessa leitura, uma perspectiva mais conservadora do Drago, uma perspectiva bem mais interessante do Isidro Fabela, do mexicano, né, que é um ator absolutamente importante na Revolução Mexicana, mas levando em consideração, obviamente, os limites do próprio direito internacional para dar conta desses projetos políticos, né? Então, a questão do regionalismo é absolutamente relevante. Eu, de novo, resisto fortemente a essa ideia do regionalismo como algo que possa contribuir para o fortalecimento do direito nacional ou contribuir para o engajamento do direito nacional, porque é a mesma lógica. De novo, a gente só está querendo fazer, não há nenhuma crítica a esse direito internacional universal, é só, não, veja bem, nós aqui na nossa regiãozinha também temos, sabe, um montão de coisas, olha pra gente, então assim, essa não é a minha perspectiva, mas o regionalismo é algo que está absolutamente relacionado à maneira como eu estou explorando as reações latino-americanas às intervenções armadas, obviamente, principalmente dos Estados Unidos, na nossa região, marcadamente na América Central. Então, é um pouco... não acho que exista essa mesma lógica, né? O regionalismo como algo que vá contribuir para o desenvolvimento desse direito internacional que está lá dado, fixo, que a gente não critica, que a gente não rompe, que a gente não... né? A gente só quer fazer parte daquilo. Eu estou me repetindo aqui, eu sei, mas é mais forte do que eu. E aí a questão da ditadura militar, a pergunta do Lucas é incrível, eu não tenho pesquisa nesse campo, eu acho que é algo absolutamente necessário a gente entrar em estudos detalhados sobre essas mudanças. Então aqui eu vou ser cautelosa, não vou dar chute não, porque eu acho que é um campo que merece toda a atenção do mundo, né? Um assunto, um tema que merece pesquisa robusta e substantiva para a gente conversar. Certo. Sabe que agora tu falasse do Clube de Civilizados, em certo momento tu voltasse a falar sobre Liga das Nações, em outro contexto, e eu fiquei pensando da participação do Brasil na Liga das Nações, né? Nessa questão de Clube dos Civilizados, enfim, achei... também poderíamos fazer uma conexão aí, né? Não apenas no século XIX, mas também no século XX, enfim. Persiste, né? Parece que há uma... Persiste muito, Tati, mas eu gosto de falar do século XIX para que a gente vê que esse negócio é antigo demais, sabe? Bom, temos aqui pergunta da Bianca, que, né, acompanha o grupo do professor Galindo lá na UNB, egressa aqui da UFO. Prof. Fábio, parabéns pela exposição. Como o Bandung é visto pelos outros países da América Latina? O posicionamento negativista do Brasil era isolado na região ou a ausência também é notada em outros países latino-americanos? Depois temos a pergunta da Paty Barros, também do grupo do Galindo. Será que podemos afirmar que essa falta ou dificuldade de o Brasil se identificar como terceiro mundo e também como parte da América Latina
se deve, em parte, a uma construção dessa narrativa luso-tropicalista? De que modo depois o pan-americanismo contribuiu para a ausência ou inexpressividade do Brasil nas causas regionais? Daí, Lucas coloca uma outra pergunta. Vocês entendem que há um pensar autônomo latino-americano no direito internacional? E o Gabriel, novamente, traz uma outra, acho que era mais uma colocação, e ao final traz uma pergunta, mencionando, né, o Fanon, Meme, Baba, termos uma ideia melhor do porquê das políticas brasileiras serem assim. Conseguimos achar as ideias e características da burguesia que tomou o poder nas colônias, como uma questão da mímica e o próprio racismo institucional. Daí ele traz de professores de direito internacional falam da nossa pesquisa porque ela não é positivista. Daí aqui talvez a gente possa dialogar até com o texto dessa semana do Jota, né? Do Jota que saiu. Enfim, que trabalha essa questão do positivismo, né? Ruim porque não é descritivista, né? Talvez talvez uma indagação mais do que uma provocação do Gabriel do que uma pergunta. Então, a segunda rodada está aí. Tá. Não, e amei. E também me acalenta a alma, Gabriela. Exatamente. Eu traz um quentinho, ainda mais nessa longura que eu tô, morrendo de saudade. Fico feliz. Acordei aqui felicíssima para me preparar e tudo mais. Então, gente, de novo agradeço super as perguntas, são incríveis e absolutamente relevantes, né, para várias discussões. Fico muito feliz que esse texto tenha gerado perguntas tão interessantes. Olha só, eu de novo também vou buscar a pergunta da Bianca, né? Vou buscar também ser um pouco cautelosa, né? Eu acho que a gente tem que ir no detalhe, né? Das coisas antes de fazer as afirmações, né? Né, em que medida esse posicionamento mais negativista do Brasil é uma coisa isolada ou seria regional, né, na América Latina. Eu acho que tem várias camadas para a gente pensar essa pergunta. E lendo o texto da Liliana Obregon sobre a tricontinental, lendo os trabalhos do Juan Pablo Scarf, né, o Juan Pablo Scarf acabou de publicar um artigo no Leiden Journal sobre uma sensibilidade anti-imperialista no direito internacional no começo do século XX. Então, eu acho que assim, a gente tem, claro, tem uma dimensão do Estado, né, e aí essa perspectiva talvez mais tradicional de política externa, qual que era a posição do Brasil, ou a posição da Colômbia, ou a posição do Peru, e assim por diante. Mas a gente também tinha redes super, super interessantes, transnacionais aí, de pessoas, né, que estavam articulando uma posição diferente dessa posição oficial. E aí, o que é um outro aspecto que é ainda mais interessante, né, e isso está muito claro nesse texto que o Juan Pablo acabou de publicar. A gente tinha perspectivas anti-imperialistas na América Latina, já no começo do século XX, uma contrariedade com o imperialismo estadunidense, mas, ao mesmo tempo, vindo de pessoas com uma perspectiva política absolutamente conservadora. Então, assim, os acoplamentos das ideias que circulam e que aterrissam na América Latina são os acoplamentos mais interessantes que a gente pode imaginar. Então, vai ser leviano da minha parte aqui propor qualquer generalização, mas eu continuo achando, porque eu acho que a gente precisa ir fundo nas pesquisas, né, no Brasil e na nossa região, para a gente ter condição de ter uma resposta mais robusta, mas eu continuo achando que a descrição mais geral que propõe a Liliana Obregon sobre essa consciência jurídica crioula, essa foi uma proposta para descrever a sensibilidade de direito internacional na América Latina. Então, o argumento todo inclusive, como uma forma de garantir o nosso status independente, né? Então, foi uma jogada desses juristas latino-americanos
de se mostrarem, né, mostrar os respectivos países tão civilizados quanto os países europeus, justamente falar, não, nós aqui não somos, nós não estamos mais abertos para colonização, pessoal, a coisa aqui já mudou, sabe? Então, foi a maneira como eles articularam, e ela descreve isso como essa consciência jurídica crioula. Me parece ser uma descrição muito potente da América Latina. Agora, se a gente vai para temas mais específicos, e eu posso falar da temática da intervenção, o posicionamento do Brasil dá tristeza, né? Mas tem um certo isolacionismo, sim, pelo menos na questão da intervenção. O Brasil não apoia a doutrina Drago, o Brasil tem aí pelo menos a produção que a gente vê de juristas internacionalistas brasileiros numa perspectiva bastante universalista, e aí, enfim, não há nenhum espaço aí para uma consideração de uma questão latino-americana em direito internacional. Então, enfim, tudo isso para dizer, eu acho que existem vários pontos em comum na sensibilidade latino-americana, e eu acho que a descrição da Liliana Obregon é muito potente, da consciência jurídica crioula, mas existem, né, a América Latina não é um monolito, obviamente, e a gente precisa ver as diferenças. Do ponto de vista das reações às intervenções armadas dos Estados Unidos, o Brasil tem uma posição bastante... Enfim, a gente vai ver posições em outros lugares muito mais fortes, né, manifestando a contrariedade a essas intervenções. Mas eu não queria me alongar muito em generalizações, porque eu acho que a minha pesquisa não dá conta de responder Bianca, a tua pergunta de forma mais geral. Mas super obrigada. Patrícia, pois essa narrativa lusotropicalista, eu não sei o quanto que a gente pode colocá-la como né, nessa relação de causalidade, né, como algo que possa explicar necessariamente essa hesitação do Brasil com relação à ideia de terceiro mundo. Eu acho que ela ilumina muita coisa, sem a menor dúvida ela ilumina muita coisa, porque o Brasil é colocado justamente como o sucesso do colonialismo português, como o exemplo a ser seguido pelas demais colônias portuguesas. Então, eu acho que é uma visão importante. Agora, isso tem a ver, né, o Gilberto Freire, ao escrever sobre o lusotropicalismo, ele fala da Ibero-América, né? Então, de alguma maneira, ele está falando muito do português, mas ele inclui, em algumas passagens também, o colonizador espanhol. Então, eu acho que existem... Bom, esse é um outro ponto, né? Existem diferenças aí grandes, semelhanças, mas também diferenças. Então, eu não sei... Eu também seria um pouco mais... Não gostaria, nesse momento, de me posicionar. Sim, o lusotropicalismo explica tudo, ajuda a entender muita coisa, mas eu não sei se a gente pode colocar como essa grande causa, né, para essa nossa hesitação com o terceiro mundo. Eu acho que o que eu acabei de comentar, né? Qual que foi a jogada para lutar pela manutenção dessa independência, já que nós tomamos a intervenção desde o pós-independência, no decorrer do século XIX inteiro, depois dá-lhe intervenção dos Estados Unidos na região. Então, a saída que foi encontrada, pelo menos num determinado momento na história, foi dizer, não, peraí, nós somos civilizados, nós não somos mais países para colonizar, né? Então, veja, não é de todo absurdo de pensar. A questão é que essa interpretação, ela circula no tempo e no espaço, e ela vai sendo retomada, né? Depois vai sendo reconstituída e reinterpretada. Eu acho que, em algum sentido, numa pegada um pouco conservadora. Mas a gente precisa entender, né, como que essas coisas caminharam no tempo e no espaço. O pan-americanismo, o pan-americanismo eu acho que justamente, eu tô te vendo fazer, a gente se conhece, né? Tô te vendo fazendo essa pergunta e a gente concorda nisso, né? Eu acho que o pan-americanismo, quer dizer, eu tô implicando que você tá concordando com isso, mas eu realmente acho que essa empreitada pan-americana, né? E aí, claro, esse é o livro do Juan Pablo, né? A Hidden History, né? A história oculta desse imperialismo estadunidense por meio
da empreitada pan-americana e a nossa adesão completa, né? O Brasil segue, tem um alinhamento com os Estados Unidos claro, histórico, e a gente tem poucos rompimentos com o pan-americanismo, né? Críticas, por exemplo, do Oliveira Lima, né? Contra essa posição tão forte, marcada de aliança com os Estados Unidos. Então, eu acho que tem coisa aí, sim, Patrícia, para a gente pensar como... Porque, veja, não é que faltou regionalismo para o Brasil, o pan-americanismo é uma determinada sensibilidade regional, né? A gente está falando de uma determinada maneira de pensar a região, que, é claro, foi absolutamente influenciada pela política estadunidense, mas isso é uma maneira de pensar a região. Então, a gente tem diferentes perspectivas regionais em circulação. Acha aqui do Lucas, se há um pensar autônomo latino-americano no direito internacional? Olha, isso eu tenho, é o que eu tenho articulado aqui na pesquisa sobre não intervenção. Essa sensibilidade, e aí usando história das ideias latino-americanas, essa perspectiva anti-imperialista, né, essa reação às intervenções, ela esteve sempre muito... ela teve... Isso quem diz é um historiador argentino, esqueci o primeiro nome dele, o sobrenome é Teran. Ele vai dizer o seguinte, olha, essa reação ao imperialismo estadunidense veio acompanhada de uma articulação identitária latino-americana. Foi por meio dessa articulação identitária que a gente teve muitas ideias anti-imperialistas sendo colocadas adiante. E aí as mais variadas perspectivas identitárias, enfim, num primeiro momento super essencialista, um negócio meio monolítico, baseado seja em questões pré-colombianas ou algum mito da época da colônia, mas uma reação identitária a essas políticas, a essa sensibilidade anti-imperialista. Eu estou tentando colocar o direito internacional para conversar com isso, e me parece que tem aí a gente consegue entender muita coisa desses juristas internacionalistas ao entender o contexto mais amplo de circulação de ideias no debate intelectual na nossa região. Então, eu não sei se é autônomo, né, porque a gente tem essa consciência jurídica crioula muito forte, né, ou seja, essa necessidade de fazer parte desse universal, que na verdade é uma camuflagem para o europeu, né? Então, eu não sei como é que a gente pode pensar o autônomo aí na tua pergunta. Mais uma perspectiva latino-americanista, certamente eu acho que existe. E, Gabriel, é isso. Eu concordo em absoluto com o que você disse. E, sem dúvida, eu acho que faz parte dessa consciência jurídica crioula, justamente, né? A gente ficar... Eu quero ser polite, eu quero ser tranquila aqui, mas a gente ficar favorecendo a produção que vem do norte global, né? Então, eu vou falar para vocês, na real, muitas dessas coisas eu tive contato na gringa, indo para conferências, na cara de pau, assim, né? Tipo, e ficava revoltada, que a primeira vez que eu ouvi falar sobre Saviana foi na gringa, e não aqui no Brasil. Então, assim... por quê, né? Por que isso também? Eu compartilho minha tristeza com você. A gente tem uma experiência gigantesca, interessantíssima no passado, no presente, tomara no futuro de direito internacional. E não dá para a gente, né? Eu acho, para mim, não é produtivo seguir favorecendo só o que vem de fora. Bom, obrigada, Fábia, né? Adoro essas provocações, sangue nos olhos, Fábia. Não consigo me comportar, né? Não tem jeito. Não, mas isso que é uma conversa, né? Que a gente possa estabelecer esse diálogo, fazer essas trocas. Acho que a Rosa quer fazer alguma colocação. Não, porque também já tá tarde, né? Você tem um dia pela frente, a gente tem uma noite pela frente. Fábio, primeiro eu quero te agradecer. Eu não tinha tido a oportunidade de te ouvir falar ainda. Eu me identifico muito com a sua
seu entusiasmo crítico ao pensar as coisas do direito, enfim, do direito internacional mais especificamente. E, inevitavelmente, é mais uma colocação, uma externação de uma angústia do que propriamente dito uma pergunta, né? Porque me parece que tudo isso que a gente escutou de você nos convoca para um lugar que é o lugar de que a gente ainda tem uma formação do pensamento jurídico como um todo, e não só do direito internacional, né, mas do pensamento jurídico como um todo, que ainda é fundamentalmente descolado do direito internacional, né? Se a gente vai olhar as nossas estruturas curriculares, ou seja, como é que a gente forma gente que pensa o direito internacional para além do universal ou de uma postura geolocalizada proativa e descolada dessa universalidade opressora, diríamos assim, se a gente continua reproduzindo um pensamento jurídico nas nossas escolas de direito, que é um pensamento jurídico que nos põe de volta sempre no mesmo lugar. E, inevitavelmente, quando a gente pensa, por exemplo, nos períodos ditatoriais, né, em que a gente vai ter um apego muito grande à dimensão nacionalista, a gente vai percebendo o quanto o legado disso, de alguma forma, ainda persiste, seja nessa posição de ausência, né, do direito frente ao direito internacional, seja mesmo numa posição de negar, muitas vezes, mesmo o direito internacional numa perspectiva universalista, né, que é muito do que a gente tem aqui no plano interno, quando a gente vai pensar a nossa própria formação, né, do pensamento jurídico e do pensamento jurídico crítico, né? E aí eu fico mais angustiada ainda, porque é um museu de grandes novidades, né? Nós temos muito a fazer, e só me dá assim, né? Muita energia, porque tem um montão, mas desculpa, eu não queria te interromper. Não, é isso, assim, durmo angustiada, e isso é ótimo. Eu sempre digo que falas que me deixam angustiada são sempre falas que me convocam para um lugar de não conforto, e isso é importante porque é isso que nos faz mover, né? E quero te agradecer, então, assim, vou ficar com essa reflexão, não sei nem se você concorda com isso, mas é o que me pôs de novo num lugar de vamos em frente que a gente tem o que fazer aí. Obrigada. Eu também gostaria de fazer uma colocação. Vai ser bem simples, é só um agradecimento mesmo. E foi uma fala muito enriquecedora. Eu acho que eu posso falar para todo mundo das RI aqui que foi uma fala que conversou muito o direito internacional e as relações internacionais. Então, foi muito bom. Muito obrigada, professora, pela disponibilidade, por todo o conhecimento que você passou para a gente essa noite. Obrigada. Posso, Tati, só falar uma coisinha? Super obrigada, Rosa, Natália, as perguntas. Rosa, eu acho que é justamente isso que você falou, e dá um sentido de responsabilidade muito grande, né? Acho que é um pouco assim que eu me sinto, e como eu leio, e como eu te escuto. Então, acho que concordo contigo, a gente tem muito trabalho, muita responsabilidade ao fazer essas pesquisas, né? Então, justamente uma angústia positiva, eu acho, nesse sentido. Então, é muito bom te ouvir. Desculpa, Tati. Imagina. Nós que agradecemos novamente a tua participação, a tua exposição, esse diálogo, que então tu te sintas energizada aí durante o dia das tuas pesquisas. Fala, vai lá. Não esqueci da Natália. Natália, não, fiquei super feliz com o teu comentário. Tem toda essa discussão, né? RI, Direito Nacional e tal. Eu acho que dá para ter conversas muito produtivas, para além de realismo, Então, fico super feliz que, enfim, tenha sido produtivo, porque dá, né, também, a gente está falando sobre a mesma coisa, né, só que por linguagens diferentes. Obrigada do teu comentário. Então... Pronto, acho que agora... Não, então, que tu se sinta energizada aí para o teu dia. Obrigada por acordar mais cedo para estar aqui conosco, né? Reservar um pouquinho da tua manhã para fazer esse diálogo.
E também gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui presentes na nossa fala e que espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto nós e todos aqueles, né, que dialogaram aqui, que interagiram no nosso bate-papo, mas permanecemos à disposição. Professora Fábia, então, se tiver alguma indicação, alguma sugestão, pode me encaminhar, que eu encaminho para todos que estão inscritos ou que fizeram seu registro na noite de hoje, que a gente tem uma lista de e-mails e podemos passar a todos. E, bom, sem mais delongas, eu desejo a todos aqui no Brasil uma boa noite e agradeço imensamente por terem participado do nosso evento.